Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja convosco. Amém? O texto que nós vamos meditar nessa noite se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 4, o versículo do 19 ao 21, a parte A. E diz assim: E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Amém? Essa mensagem não poderia vir num momento mais oportuno, dado as atuais circunstâncias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus antigamente, naquela época, todas as crianças que nasciam, elas recebiam nomes que condiziam com o tempo e o momento em que o povo estava vivendo. E com Icabô não foi diferente. Porém, Icabô, ele recebeu o nome daquilo que representava o pior momento que Israel passou na sua história, que foi perder a glória de Deus. Quando a mulher de Finéias deu à luz, porque ela entrou em trabalho de parto logo após receber a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e seu marido morreram, ela sabia muito bem o que era perder a glória do Senhor, porque a arca de Deus era o símbolo da presença de Deus no meio do arraial. E quando o povo de Israel perde a guerra para os filisteus, a arca de Deus é roubada, a arca de Deus é tomada pelos inimigos. Em outras palavras, quando a gente olha para essa situação, aquilo que deveria ser um motivo de alegria e de festa, que era o nascimento de uma criança, passou a ser uma sentença profética de morte, de dor, de derrota, de vergonha. E o pior de tudo, o afastamento da presença, da glória de Deus do meio do seu povo. E quando nós olhamos para um povo que não tem a presença do Senhor, que não tem a glória de Deus, nós vemos que esse povo é um povo que está condenado à derrota e ao fracasso, porque o povo de Israel perdeu a guerra, foi derrotado pelos seus inimigos e também está fadado a viver uma vida de pecado sem arrependimento e levado à falência espiritual, porque uma vez que não temos a presença de Deus, que não temos mais o Espírito Santo de Deus, nós já não somos mais convencidos do nosso pecado, já não há mais arrependimento. Nisso nós não reconhecemos as nossas falhas diante do Senhor e a nossa terra, ela deixa de ser sarada. Não existe coisa pior na vida da igreja ou na vida de um cristão do que quando a glória de Deus vai embora. E hoje, infelizmente, nós vemos a mesma história se repetir no nosso tempo. E a primeira pergunta que nós temos que fazer é: que glória é essa que foi embora? Lá em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, vai dizer assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua
pessoa. Ou seja, a glória do Pai é o Filho. Jesus, ele é a glória de Deus. Por isso que a vontade do Pai é que todos nós vejamos o Filho e creiamos nele, porque a vontade do Senhor é se revelar ao seu povo, e ele vai se revelar ao seu povo através do seu Filho. Só que não é de qualquer maneira que nós vemos o Filho, não é de qualquer jeito que nós conseguimos contemplar a glória do Senhor. Para poder vermos a presença da glória do Senhor, seja na nossa vida ou seja no nosso meio, é necessário que nós limpemos o nosso coração. Porque está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E como é que nós limpamos o nosso coração? Para nós limparmos o nosso coração, para podermos contemplar a glória de Deus e atrair a glória de Deus para as nossas vidas e para o nosso meio, é necessário que nós desçamos na presença do Senhor. É necessário que todos nós nos destituamos do nosso eu, destituamos do nosso orgulho. É necessário que todos nós passamos a ouvir e a obedecer às ordenanças que o Senhor Deus nos dá. Nós precisamos mergulhar nas águas do Jordão, como Naamã fez, para que toda nossa lepra, toda nossa impureza seja limpa e nós possamos ser purificados. Nós precisamos crer no Senhor e na sua palavra, e crer nos seus profetas. Ou seja, precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus, porque só depois de termos o nosso entendimento transformado pela palavra é que nós vamos poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em outras palavras, quando foi-se a glória de Israel, o povo já não via mais o Filho, porque o Filho foi embora. O Filho se apartou do meio do povo. E quando é que ele, o Filho, se aparta do nosso meio? Quando é que ele nos abandona? Ele vai embora. Deuteronômio 23:14 vai dizer assim: porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. E algumas traduções dizem se aparte de ti. Uma vez que o Senhor olha para as nossas obras, como Ele olhou para as obras do tempo de Eli, Ofni, Finéias, e Ele enxerga coisas feias, coisas que nós não nos arrependemos, que nós não nos esforçamos em deixar de fazer, Ele se aparta do arraial. Ele vai embora, porque o arraial, seja ele o meio que nós estamos, ou seja ele a nossa vida, ele deixou de ser santo ao Senhor. Ele se aparta de nós, ele vai para detrás de nós. E uma vez que o Senhor vai para trás de nós, nós passamos a estar na sua frente, e na frente de Deus estão as pestes. Irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual o que? Ninguém verá o Senhor. Irmãos, Deus é santo. Por isso nós temos que nos esforçar para manter o nosso arraial e as nossas vidas santos ao Senhor, se nós desejarmos que a presença dele esteja conosco, esteja no nosso meio. Para o quê? Para nos livrar, porque ele está no meio do arraial para dar livramento. Por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 16, vai dizer assim: porque vós sois o templo do Deus vivente,
Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus quer estar dentro de nós, e Ele quer estar entre nós. Nós nunca vamos atrair a presença do Senhor para o nosso meio, e muito menos para dentro de nós, se nós não buscarmos a santificação, se nós não buscarmos nos abster, nos separar de tudo aquilo que não convém a Deus. Por isso que lá em 1 Coríntios 10, 23 vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas as coisas o quê? Edificam. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 vai dizer assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se a nossa vida, se a nossa maneira de viver não tiver fundamentada na palavra do Senhor, e nós não desenvolvermos uma comunhão com o Senhor, porque nós somos santificados pela palavra e pela oração, onde a palavra é o nosso fundamento de vida e a oração é a nossa comunhão com o Senhor, nós vamos perder a glória de Deus como aquele povo perdeu. Nós não podemos ser metade na presença do Senhor. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Nós não podemos ser inconstantes ou mornos na presença de Deus. Nós não podemos, ora, desejar agradar a homens e ora, desejar agradar a Deus. Nós não podemos de modo algum e temos que nos esforçar muito para não repetir os mesmos erros daquela geração que perdeu a glória de Deus. Nós não podemos viver sem perceber que a glória de Deus está indo embora e que muitas das vezes ela já até foi. E o pior de tudo é que às vezes a gente percebe que a glória está indo embora e a gente não faz nada para mudar o desfecho da história. A gente se omite, negligencia a vontade de Deus. E quando nós olhamos para essa geração de Icabod, a gente vai entender que essa é uma geração que está dentro das igrejas, dentro dos templos, como os filhos de Eli estavam, porque eles eram sacerdotes e habitavam no tabernáculo, serviam ao Senhor. Vamos entender que é uma geração que entende a vontade de Deus da maneira que Eli entendia, porque Deus falou para Eli qual era a vontade de Deus, mas Eli não deu ouvidos. Só que é uma geração que ela tapa os ouvidos para aquilo que Deus está falando. Principalmente quando a voz de Deus ela vem para repreender, para redarguir, para ensinar, tudo para continuar vivendo nos seus próprios deleites, vivendo da sua própria maneira. E o que aconteceu com aquele povo não pode acontecer conosco nos dias de hoje. E aqui alguns exemplos que a palavra de Deus vai nos citar. Quais foram os 3 principais erros que levaram o povo a perder a glória do Senhor? A primeira falha. Primeira coisa que nós temos que entender: todos nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes. Os filhos de Eli e Eli eram sacerdotes na casa de Deus. Logo, as condutas sacerdotais dos filhos de Eli e de Eli, elas não podem se repetir nas nossas vidas, se nós desejamos manter a glória do Senhor no nosso meio. A primeira falha, a primeira falta que a palavra de Deus vai nos pontuar:
olhando agora para os filhos de Eli, Ofni e Finéias. 1 Samuel capítulo 2, o versículo 12 vai dizer assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quem? De Belial. Não conheciam ao Senhor. Os filhos de Eli eram sacerdotes. Os filhos de Eli exerciam um sacerdócio dentro do tabernáculo do Senhor. Os filhos de Eli cuidavam das coisas do Senhor. Os filhos de Eli conheciam o poder de Deus. Eles sabiam o zelo que Deus tem pelas suas coisas. Porém, eram pessoas que desprezavam as coisas do Senhor. Eram pessoas que tratavam as coisas do Senhor como coisas corriqueiras, como coisas sem importância. Eram sacerdotes que não tinham temor, respeito e reverência pelas coisas do Senhor. E Provérbios 10, 27 vai dizer assim, que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. E algumas traduções vai dizer, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Quem é o perverso? É aquele que maquina o mal. Mal, todos nós somos. Mas uma coisa é nós errarmos, reconhecer a nossa maldade diante do Senhor. Mas ser perverso, maquinar o mal, fazer o mal e não se arrepender, isso faz com que os nossos dias de vida, eles sejam abreviados nessa terra de viventes. A falta de temor de Ofni e Finéias fez com que Deus considerassem eles homens abomináveis. Todas as vezes que nós agimos com falta de temor, com falta de respeito e reverência pelas coisas que são santas, pelas coisas do Senhor, nós nos colocamos na posição de Ofni e Finéias. Nós deixamos de ser filhos de Deus e passamos a ser filhos de Belial, filhos do diabo. E o final deles foi a morte, porque no mesmo dia, na batalha, Deus permitiu que os dois fossem mortos. E quando nós olhamos para Eli, o pai de Ofni e Finéias, Eli que era para repreender os filhos, Eli que era para ensinar os filhos, porque a palavra de Deus diz aos pais, ensina, educa a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie deles. Eli via as condutas erradas dos filhos e fazia vista grossa. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Eli honrava mais os filhos do que a Deus. Eli colocava os filhos na posição de Cristo. Eli dava mais valor aos seus filhos do que as coisas do Senhor, do que a palavra do Senhor. E quantas vezes nós trocamos as coisas do Senhor pelas demais? Quantas vezes nós deixamos o reino para buscar as demais? Nos colocamos na posição de Eli. Eli foi um sacerdote que criou filhos extremamente carnais, mortos espiritualmente e que não ouvia e nem obedecia a voz do Senhor. Eli era um sacerdote que vivia do quê? De aparência. Quem olhava para Eli dentro do templo, servindo, fazendo as coisas do Senhor, cuidando do tabernáculo, achava que estava tudo bem, que estava tudo certinho. Só que Deus já não falava mais com Eli, porque Eli permitiu que a lâmpada do Senhor se apagasse. Por isso que Deus no capítulo seguinte vai lá e levanta um menino, levanta o profeta Samuel, porque o profeta da casa não cumpria com as obrigações que o Senhor tinha colocado dentro do templo.
se nós estamos dentro da casa e nós fazemos vista grossa para as coisas que estão erradas dentro do arraial, e nós não repreendemos, depois de sermos esclarecidos pela palavra de Deus, de saber qual é a verdadeira vontade do Senhor, nós nos tornamos como Elis, sacerdotes omissos, negligentes, que vai gerar frutos espirituais abomináveis ao Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 17 vai dizer: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós não podemos ser omissos ou fazer vista grossa para as coisas que estão erradas dentro do templo, no nosso meio, no nosso arraial. Nós precisamos buscar sermos obedientes à palavra de Deus. Nós precisamos nos esforçar para manter a ordem, a decência e a santidade no meio do nosso arraial, para que a presença da glória de Deus permaneça no nosso meio e não se aparte. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8 vai dizer assim: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Irmãos, nós vamos prestar conta de tudo ao Senhor. Nós vamos prestar conta das coisas que nós fazemos, mas nós também vamos prestar conta das coisas que nós deixamos de fazer depois que o Senhor nos deu uma instrução, depois que o Senhor nos deu uma ordem e Ele mostrou para nós qual é a vontade dEle. A segunda falha, a segunda falta que aquele povo cometeu, 1 Samuel capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Eu não vou ler porque é um pouco longo, mas em resumo, vai dizer que os filhos de Eli, eles tocavam indignamente nas ofertas que eram trazidas para serem sacrificadas ao Senhor. Todo o povo de Israel, quando ia oferecer um sacrifício a Deus, seja esse sacrifício expiação dos pecados, seja esse sacrifício uma oferta pacífica, para expressar uma gratidão por ter alcançado uma bênção, um pedido de paz ao Senhor, eram ofertados no altar do Senhor. E esses sacrifícios envolviam animais. Os sacerdotes, por lei, eles eram obrigados a cuidarem única e exclusivamente das coisas do Senhor. Então eles não podiam trabalhar, eles viviam da obra. Por conta disso, parte das ofertas que eram trazidas para serem sacrificadas ao Senhor era destinado ao mantimento dos sacerdotes do templo. Só que existia a porção correta e o momento correto de tomar posse daquelas ofertas. Só que o texto vai dizer que enquanto as pessoas estavam sacrificando, vinha o sacerdote com um garfo de 3 pontas na mão e enfiava na panela e pegava para si tudo aquilo que o garfo espetava. Em outras palavras, eles usavam da posição sacerdotal que eles tinham para roubar aquilo que o povo vinha oferecer ao Senhor. Eles pegavam para eles além da justa medida, porque alguns sacrifícios de oferta pacífica, por exemplo, era um sacrifício que as pessoas ofereciam um animal e depois que o animal era queimado, ele tinha que ser dividido com todos que estava fazendo parte daquele sacrifício. Mas os profetas vinham e não tomavam todo o sacrifício para si. E se alguém fosse lá e falasse assim para eles:
deixa pelo menos eu queimar a gordura, que é a parte destinada ao Senhor. Eles agiam com força e violência, obrigando as pessoas a entregarem o sacrifício para eles, ao invés de dar o sacrifício para Deus. E quantos Ofnis e Finéias a gente vê dentro dos templos hoje, roubando as ofertas que são trazidas no altar do Senhor. Quantos Ofnis e Finéias enfiando os garfos na panela e roubando para si além da justa medida, e ainda agindo com força e violência contra aqueles que vão lá trazer a luz da palavra para eles. Quantos se colocam no lugar de Deus e tratam aquelas ofertas como sendo quem? Suas, porque eles comiam até a porção que era para ser do Senhor. Essas atitudes de Ofnis e Finéias, de tocar indignamente nas ofertas que o povo trazia ao Senhor, fez com que o povo de Israel começasse a desprezar as ofertas. Quantas vezes a gente já ouviu assim, ó: fulano, vamos lá na igreja fazer uma visita, e a pessoa vira pra gente e fala o quê? Eu vou lá para dar dinheiro para pastor? Pra quê? Ofni e Finéias que estão tocando nas ofertas do Senhor indignamente e que está fazendo o povo desprezar o culto que Deus deixou estabelecido. Quantos comportamentos desse no nosso meio? E uma vez que o sacerdote permite que esse tipo de comportamento se instale no meio do arraial, a abominação desoladora entra no lugar santo. Daniel capítulo 11, versículo 31 vai dizer assim: e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Filhos de Belial no altar, sendo tratados como filhos de Deus. O único objetivo da abominação entrar no lugar santo é interferir nos nossos sacrifícios contínuos, é fazer com que nós deixemos de prestar a Deus um culto que é fiel e verdadeiro à sua palavra. Por isso que o Senhor diz lá no livro de Apocalipse: sai do meio deles, povo meu, para que não incorras nas suas pragas. O povo que foi guerrear com Ofni e Finéias contra os filisteus, por estar unido num jugo desigual, unido com quem é infiel ao Senhor, com quem são abomináveis ao Senhor, também padeceu, incorreu nas pragas que Deus mandou sobre as vidas deles. Quando os sacerdotes, eles permitem que a profanação entre no arraial, a glória de Deus vai embora. Por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 13, versículo 14: quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então quem estiver na Judeia fuja para os montes, sai do meio deles. Todas as vezes, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer que aquele que toca indignamente no sacrifício pacífico, tendo sobre ele pecado, será extirpado do povo. O que é ser extirpado? É ser cortado pela raiz. E quem é cortado pela raiz é lançado no fogo. Mateus 3,10 vai dizer: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Isso falando de Ofnis e Finéias. E para os Elis, que vê que está fazendo errado e fica fazendo vista grossa.
Para esses, o Senhor faz uma pergunta. 1 Samuel capítulo 2, 29 vai dizer: porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engodardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Engodar é o mesmo que tomar posse, que apoderar. E vocês já ouviram aquela conversinha? Quando a gente chega numa pessoa e traz para ela a revelação da palavra de Deus, traz para ela a luz daquilo que está errado, e ela fala assim: não, eu não vou sair da onde eu tô, mas eu não participo daquela obra. Eu tô ali dentro cultuando, mas eu não estou participando da rifa que faz dentro da igreja, eu não estou participando da cantina que faz dentro da igreja, dessas coisas eu não participo, mas eu estou lá no meio. E aí tem um ditado popular que vai dizer assim, que quem cala, consente. Mateus capítulo 5, versículo 13 vai dizer assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, sem sabor, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para quê? Para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eli, diante daquela situação, foi um sacerdote insípido, não foi um sal que veio para temperar, porque ele não se posicionou de acordo com aquilo que a vontade de Deus instruiu ele a fazer. Ele fez vista grossa, ele calou, ele consentiu com as atitudes erradas dos filhos, e por causa da sua falta de posicionamento, ele também passou a desprezar as coisas do Senhor. E você sabe qual é o mais triste disso tudo? É porque um pouquinho para frente, o Senhor vai falar assim para Eli, que porque ele preferiu dar ouvidos e manter a iniquidade no meio da casa, no meio do templo, no meio do tabernáculo, Deus estava quebrando com ele a aliança que Deus havia feito. Todas as vezes que nós nos tornamos omissos diante da situação, ao invés de trazer à luz e mostrar aquilo que o Senhor pede para a gente fazer, o Senhor, ele quebra a aliança que ele fez conosco. E o pior é que Deus não quebrou somente a aliança com Eli, mas ele matou toda a sua descendência, porque ele falou: a partir de hoje não haverá mais ancião na sua descendência. Toda a descendência de Eli morreu jovem, ninguém chegou até a idade mais velha. Por quê? Porque preferiu viver uma vida de iniquidade. Terceiro e última falha. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, vai dizer assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Quando nós olhamos para o fato de se deitar com as mulheres, a gente vai entender que se deitar é o mesmo que você se relacionar, é o mesmo que ter intimidade. Nesse caso, quando nós temos intimidade, quando nós nos deitamos com homens, ao invés de nos deitar com o Espírito de Deus, quando nós nos relacionamos com homens, ao invés de nós nos relacionar com o Espírito de Deus, nós nos prendemos num jugo desigual com os infiéis, nós nos detemos no caminho dos pecadores. Por quê? Porque ao invés de nós buscarmos um relacionamento com a palavra do Senhor,
E ao invés de nós colocarmos os nossos olhos no filho, nós começamos a colocar os nossos olhos no fulano A, no fulano B, no fulano C. Nós olhamos para tudo, nós nos relacionamos com tudo, menos com aquele com quem nós deveríamos nos relacionar, que é a presença de Deus. E muitas das vezes nós acabamos fazendo com que os que estão lá fora também se relacionem da maneira errada. Porque quantas vezes a gente abriu a boca para falar: vamos na igreja porque hoje é o fulano que vai pregar, vamos na igreja porque hoje é o fulano que vai vir cantar, ao invés de falar para a pessoa: vamos na igreja para ouvir o que o Espírito tem a dizer, independente do vaso que ele vai usar. Estamos nos deitando com as mulheres ou os homens que estão na porta, porque a porta ali era o lado de fora. Quando nós olhamos para a tenda da congregação, que tenda era essa? Nos tempos de Eli, a tenda já era o tabernáculo do Senhor. O tabernáculo ficava no meio do arraial e eles habitavam em tendas. Então eles faziam as suas tendas ao redor do tabernáculo. Ficavam nas portas da tenda da congregação. Só que se a gente voltar um pouquinho lá em Êxodo capítulo 33, antes do tabernáculo ser estabelecido, antes de Deus ordenar a construção do tabernáculo, o Senhor vai dizer, a palavra vai dizer que Moisés, ele pega uma tenda e ele monta uma tenda fora do arraial. E essa tenda é chamada de a tenda da congregação. Qual foi o objetivo de Moisés? Porque Moisés também era um sacerdote. Qual foi o objetivo de Moisés montar uma tenda fora do arraial? Êxodo 33 vai dizer: para que todos os que desejassem buscar ao Senhor ali se achegasse. Então a primeira coisa que nós entendemos é que a nossa função como sacerdotes do Senhor é levar as pessoas a terem intimidade com Deus, é intimidade com o Espírito Santo, é levar as pessoas a verem o Filho e crer nele. Porque quando Moisés entrava na tenda da congregação, a Bíblia vai dizer que uma coluna de nuvem descia e parava na porta onde Moisés estava, e todos viam a coluna, que era a presença de Deus, e saíam nas portas das suas tendas para adorar ao Senhor. Não saía ali para se relacionar com Moisés, para se relacionar com o homem, mas ia ali para se relacionar e adorar ao Senhor. Só que muitos sacerdotes trazem o povo para ter intimidade consigo mesmo e não intimidade com Deus. Muitos faz com que as pessoas adentrem o templo do Senhor para ir atrás do homem, para ouvir o que o homem tem para falar, ao invés de ir atrás daquilo que o Espírito tem para dizer para a igreja. Independente de quem vai usar, se é um irmãozinho, se é só o louvor, se é só a oração, independente. A segunda coisa que nós aprendemos, eu já estou finalizando, a tenda ela ficava de que lado do arraial? Do lado de fora. Quem ficava do lado de fora do arraial? A palavra de Deus vai dizer que do lado de fora ficavam os leprosos, do lado de fora ficavam os que padeciam de um fluxo de sangue, do lado de fora ficavam aqueles que se tornaram imundos porque tocaram em coisas mortas. Moisés, quando faz a tenda para o lado de fora do arraial, ele permite que aqueles que estão distantes, que aqueles que estão coxos, que estão mancos, que estão cegos, que estão aleijados, que estão impuros, tenham
tenham acesso à presença do Senhor. Ele não escolhe quem vai ter acesso à presença do Senhor. Ele leva a presença do Senhor para todos, porque quem estava dentro do arraial podia sair, mas quem estava fora não podia entrar, porque não estava santificado, porque não era santo. Moisés monta a tenda para permitir que aqueles que estavam fora também pudessem ter acesso à presença da glória de Deus. E o mais importante, quando a gente olha para isso tudo, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 12 e o versículo 13 vai dizer assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu aonde? Fora da porta. Cristo foi açoitado, foi moído, foi espancado, foi batido dentro do arraial. Mas na hora de derramar o sangue, ele saiu do arraial para que o sangue dele, para que a graça, para que o sacrifício alcançassem a todos, não somente aqueles que estavam dentro do arraial, mas também aqueles que estavam desprezados do lado de fora. Por isso ele falou que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não importa se a gente chega coxo, se a gente chega padecendo de um fluxo de sangue, se a gente chega imundo porque a gente tocou em coisa morta, se a gente chega leproso na presença dele, ele padeceu do lado de fora, para que todos, sem exceção, tivessem acesso à graça, tivesse acesso à redenção e fosse alcançado pelo sacrifício, pelo sangue. E o versículo continua e diz: saiamos, pois, a Ele quem? A Cristo. Aonde? Fora do arraial. Fazendo o quê? Levando o seu vitupério, a sua vergonha. Ou seja, nós sacerdotes não temos que ficar pregando só dentro da igreja, não, falando do amor de Cristo só para quem está dentro da casa, não. Nós temos que sair lá fora, falar da vergonha e do sacrifício, para que os que estão padecendo de fluxo de sangue, aqueles que estão leprosos, aqueles que estão imundos, que estão meio mortos, também possam ser alcançados pela graça do Senhor. Essa é a nossa função como sacerdote do Senhor, é levar a palavra, é mostrar o caminho da graça, mostrar o caminho da redenção para todos, indiferente se é rico, pobre, negro, branco, homem, mulher, moço, velho, não importa. A nossa função é fazer com que todos os que estão dentro e os que estão fora vejam o Filho e creiam nele. Por quê? Porque todos que veem o Filho e crê nele alcançam a vida eterna. Que nós possamos fazer uma reflexão do tipo de sacerdócio que nós temos exercido diante do Senhor. Como é que nós temos nos comportado com as coisas do Senhor? Nós estamos tratando as coisas do Senhor com a devida santidade, reverência e temor, para que a presença dele continue no nosso meio? Ou nós estamos sendo abomináveis, negligentes e omissos, rejeitando a vontade do Senhor para viver as nossas concupiscências, para viver as nossas vontades? A nossa função nessa terra é ser sal, mas não um sal insípido como Eli foi, mas ser um sal que dá sabor, um sal que tempera. A nossa função é ser luz no mundo,
luz que vem para iluminar as trevas, para que as más obras sejam reveladas e todos tenham a oportunidade de se arrependerem, para poder alcançar também a graça, a misericórdia e o aperfeiçoamento do Senhor. A nossa função é levar os de dentro da congregação e os que estão na porta da congregação a se relacionar única e exclusivamente com o Senhor, com a palavra de Deus e não com homens, porque só o Senhor pode nos dar a vida eterna. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Da glória, ouça o que o Espírito diz. Queira que a pessoa se relacione com quem? Conosco. Nós só temos um propósito: vai ver o Filho e crer. A gente aprendeu algo. Lembra naquilo que a gente devia se gloriar? Glorie esse homem no quê? E buscar o quê? Em conhecê-lo. E o texto diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não conheciam, nunca tinham visto a glória de Deus, porque o Filho de Deus é o Verbo de Deus, é a própria palavra. Em outras palavras, a gente levar todo mundo a ver o Filho e crer nele é ide, pregai o Evangelho a toda, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanto que a gente bate das ofertas, o temor. Tudo que é santo da casa do Senhor fica onde? Dentro da casa, assando pelo altar, feito com temor e respeito e tremor. Lugar onde a palavra está corrompida, a glória está lá? Não. E você pode olhar, estão metendo o garfo aonde? Na panela. E se eu também não dou, irmãos, porque quando eu venho aqui, estou prestando um culto. Eu não estou entregando nem a oferta para poder ser apresentada para quem? Ao sacrifício contínuo que foi o quê? Interrompido. Que o Espírito de Deus nos convença de cada uma dessas obras. Cada uma. Deus nos ensinou muito hoje. Não esqueça Apocalipse capítulo 1. Isso é muito importante, porque todo mundo quando fala, está falando de sacerdote, está falando do pastor A, do pastor B, do pastor C. Apocalipse capítulo de número 1, olha o que diz esse texto. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele a que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez, foi pastor? Todos, reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai, a Ele o que? Glória e poder para todos sempre. Amém. Guarda a alma. Enquanto a profetisa estava pregando, eu estava sentado ouvindo, eu estava na posição de o quê? De um rei. Mas a partir do momento que eu passei e comecei a pregar, eu entrei na posição de um. Quando você está indo e pregando o Evangelho, está entrando na posição de um. E se você está vendo alguém metendo o dedo no garfo lá na panela e não faz nada e não repreende, está vendo pessoas que estão tentando buscar para se deitar consigo e fazendo as pessoas amarem a nós, ao invés de amarem a Deus, ao tipo de sacerdócio que nós estamos o quê? Realizando. Todos nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Por quem, irmãos? Foi pelos judeus? Não, da parte de quem? De Jesus Cristo. Não fui eu que também instituí, não. Foi o nosso Senhor Jesus que instituiu isso. Então, que não sejamos sacerdotes como Ofni e Finéias, e não sejamos como essas mulheres que se deixam ser levados por esses tipos do quê? De sacerdotes. Antes saiamos do meio
deles e nos relacionemos apenas como sacerdotes que são de Deus e façamos a obra como um sacerdote de Deus. Amém?